dia a todos e a todas. É com muito prazer que a Universidade Federal de São João del Rei recebe a cada um de vocês aqui presentes para a aula presencial do curso de graduação em Filosofia. Esta é a primeira edição do curso de graduação em Filosofia à distância, com aproximadamente 110 alunos distribuídos em 7 polos nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Este curso é direcionado aos professores que lecionam filosofia na educação básica da rede pública e que não concluíram um curso superior. O objetivo principal é viabilizar a habilitação desse profissional por meio de uma formação na perspectiva da educação filosófica, buscando contemplar as múltiplas relações entre ensino, aprendizagem e conhecimento filosófico. Para compor a mesa, convidamos o coordenador pedagógico do curso de Filosofia, professor José Luiz de Oliveira. O coordenador de tutores do curso de Filosofia, professor José Maurício de Carvalho. E a professora doutora Thelma de Souza Birchal, convidada especial para ministrar a palestra com o tema Desafios para o Ensino da Filosofia. Passo a palavra para o coordenador pedagógico, professor José Luiz. Saúdo o professor José Maurício de Carvalho, que muito nos honra com o trabalho de coordenação dos tutores, a professora Thelma Bicho, e um bom dia aos nossos alunos da graduação à distância e também presencial. Olha, com muita satisfação que nós nos encontramos nessa manhã, na presença de uma pessoa que eu conheço, da trajetória da UFMG. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor José Maurício de ter feito o convite à professora Thelma. Um excelente convite. Essa excelente presença da professora Thelma me faz lembrar a seriedade dessa profissional no campo da pesquisa, no campo do ensino. É da professora Thelma a elaboração do material que muitos dos nossos ex-alunos, hoje dando aula na rede pública e na rede particular, trabalham. Esse material que nós temos, que lida justamente com o norteamento do que deve ser trabalhado no ensino médio. E a presença dessa professora na pesquisa, principalmente no campo da história da filosofia moderna, e também no campo da ética, da bioética, e é com muita satisfação que nós vamos oferecer isso para vocês nessa manhã. E também obrigado pela presença. Passo a palavra ao professor José Maurício, coordenador de tutoria do curso, e também para que faça a apresentação da professora. Então, bom dia a todos. Bom dia, professor José Luiz, coordenador do setor pedagógico do NEAD, e a professora Thelma Birchal, nossa conferencista de hoje. Caros alunos, né, é com muita satisfação que a Universidade Federal de São João del Rei recebe vocês aqui na sua sede, nessas atividades que, como vocês sabem, é obrigatória, faz parte do projeto do ensino à distância, mas que tem alguns momentos presenciais em que vocês devem vir aqui à universidade, né? No que se refere, então, à apresentação da professora Thelma, é uma professora já bastante conhecida no meio acadêmico, é um privilégio nosso tê-la aqui, né? Eu vou ler aquela apresentação que contém no Lattes, para a gente não ficar fugindo daquilo que ela própria, como ela própria gostaria de ser apresentada, né? Então, professora do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, com o doutorado obtido na USP no ano de 2000, na área de História da Filosofia Moderna, com uma tese sobre Montaigne,
Nessa área de História de Filosofia, publicou livros sobre os ensaios de Montaigne em 2007 e tem vários artigos sobre Montaigne, Pascal e Descartes. E participou do acordo CAPES Coffee Club entre a UFMG e a Universidade de Caen. Outra área de seu interesse é a ética e a bioética, tendo realizado pós-doutoramento em Oxford e em Notre Dame University. Orientado tese e publicado artigos sobre o assunto. Integra o núcleo de pesquisadores dos estudos de pensamento contemporâneo da FAFISH UFMG. Dedica-se também a temas ligados ao ensino de filosofia, tendo participado da elaboração do conteúdo curricular de ensino médio para o Estado de Minas Gerais e da concepção de vestibular de filosofia da UFMG. Fez parte da diretoria da ANPOF em 2009, 2010, 2011 a 2013 e a coordenadora do programa de pós-graduação em filosofia da UFMG no período de 2013 até 2015. Então, é com muita satisfação que temos o prazer de receber aqui conosco a professora Thelma Birchal. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, essa apresentação tão efusiva, né? E agradecer a coordenação do curso de Educação à Distância, agradecer ao professor José Maurício, ao professor José Luiz, pela essa oportunidade de aqui estar. Então, sempre agradecer também a presença de vocês, que eu sei que vieram, né, de longe, e por cumprimentá-los aí por essa empreitada corajosa que é enfrentar o ensino de filosofia, né? Enfrentar esse grande desafio que nos é colocado, principalmente eu creio, principalmente nessa situação, nesse lugar, né, que é o ensino fundamental e médio, né? Por isso que eu escolhi esse título, né, Desafios para o Ensino de Filosofia, por isso mesmo, né, porque nem sempre é fácil fazer isso, nem sempre é fácil desempenhar essa tarefa, e me parece, não é? Eu quero pensar aqui um pouco sobre o conteúdo e as formas desse ensino e sua adequação aos diferentes públicos. É o que eu me propus pensar. Eu dividi a minha fala mais ou menos em 3 partes. Uma parte que eu vou mais inspiradora, né, vocês falaram aí sobre meus estudos sobre Michel de Montaigne, e realmente é um autor que, apesar de ser um autor do século XVI, né, que que inspira muito, principalmente nesses temas ligados à educação. Então, como uma espécie de inspiração inicial, eu vou falar alguma coisa sobre Montaigne e a educação, e depois tentar trazer esses problemas que Montaigne já chamava atenção para eles no seu século, de uma maneira, claro, diferente da nossa, mas que a gente pode identificar algumas coisas comuns e permanentes, e depois passar um pouco para a discussão mais de nossa situação atual. E depois eu gostaria, já que vocês têm essa vivência, de perguntar, né, com toda a sinceridade, e até que medida que a proposta que nós tentamos fazer lá na UFMG atende ou não atende, né? Foi uma primeira proposta para o ensino, as necessidades do professor em sala de aula, que é uma coisa, nós sabemos todos, né, da dificuldade, da dificuldade de elaborar um material didático. Eu até costumo dizer que eu gostaria muito de escrever um livro didático em filosofia, muito. Até hoje eu não fiz, porque eu acho a coisa mais difícil de ser feita, né? É muito difícil. Talvez quando eu estiver bem velhinha, assim, às vezes eu consigo pensar alguma coisa. É mais fácil escrever um artigo para uma revista, né? Eu acho. Então, bem mais fácil. Um bom livro didático não é uma coisa que a gente já sabe fazer. Esse que é o problema. Bom, vamos lá, então, com a nossa fonte de inspiração. Uma breve apresentação, né, de Montaigne.
este nobre do século XVI, né, que viveu aí entre 1533 a 1592, nós temos aí uma visão do seu castelo. Esse nobre francês, então, do século XVI, Montaigne tem uma educação humanista, tá certo? E lê uma variedade de autores. É um grande leitor, Montaigne, de toda a tradição filosófica e literária do seu tempo, né? Ele lê os poetas, os historiadores, os filósofos gregos e romanos e também os livros do seu tempo, as narrativas dos viajantes. O Jean de Lery, que escreveu sobre a viagem que ele fez ao Brasil, seu encontro com os canibais, né? Montaigne é um leitor da tradição e também das produções do seu tempo, né? Das produções é uma palavra nova, nossa, né? Horrorosa, eu acho, aliás, das obras do seu tempo, né? Desse retiro em sua biblioteca nasceram os ensaios, né? Os ensaios de Montaigne, eles tiveram sua primeira edição em 1580, e ele apresenta os seus ensaios como um autorretrato. Aqui eu não estou falando de nada, eu só estou falando de mim mesmo. Inclusive, quando eu falo de Platão, de Aristóteles, de Cícero e dos canibais, eu só estou falando da minha opinião, da minha maneira de ver essas coisas. Então, ele está colocando a sua reflexão, o seu pensamento em todas as dúvidas, mesmo que ele tem. Esses ensaios, então, ele tem 2 capítulos importantes, cujo tema mais específico é o conhecimento, a educação, o ensino e a filosofia. É claro, gente, nós não estamos falando, né, do ensino de um nobre do século XVI, né, onde as escolas eram para a nobreza, para pouca gente, né, e ele teve, como eu disse, essa grande formação humanista, fundamentalmente composta pela leitura dos gregos e romanos. Então, esse é o perfil da educação de Montaigne. Mas o interessante é que ele faz uma pergunta que é um pouco a pergunta que a gente faz hoje. E aí, tudo que está em letrinha marrom são trechos dos ensaios de Montaigne, tá certo? Ele se pergunta o seguinte, nesse texto chamado Da Educação das Crianças, que eu sugiro fortemente que vocês leiam, né, que é uma beleza. É singular que, em nosso século, as coisas sejam de tal forma que a filosofia, até para as pessoas inteligentes, seja um nome vão e fantástico que se considera de nenhum uso e de nenhum valor. Ele está escrevendo isso, né, sobre a filosofia do seu tempo. Tem um pouco de familiaridade, né? Filosofia, assim, coisa esquisita, né? Creio que a causa disso são esses ergotismos que invadiram seus caminhos de acesso. A filosofia é importante, a filosofia é fundamental, mas a filosofia está dificultado, o caminho para a filosofia está dificultado pelos ergotismos, né, pelas complicações, por tanta parafernália, por tanto comentário, por tanta complicação que o pessoal colocou no caminho da filosofia, e o essencial se perdeu. Esse é fundamentalmente o que o Montaigne está dizendo. Aquilo que é essencial, as grandes perguntas que são feitas pelos filósofos, a vontade, essa busca da verdade, e, fundamentalmente, as grandes reflexões morais, elas estão submersas nessa profusão de intérpretes, de coisas eruditas, que ficaram, assim, de certa forma, sem sentido para a maior parte das pessoas, né? Então, esse é o sentimento, isso que Montaigne está pensando, e esse texto ele vai caminhar no sentido de pensar o que deve ser, né, um bom ensino de filosofia. E ele, nesse capítulo,
Coloque, então, o que é uma educação, qual que é a educação que deforma, ao invés de formar, né? Como a gente faz, como acontece, ele está fazendo um pouco a descrição, ele diz que é a escola do seu tempo, a escola que ele frequentou, né? Que mais ou menos pode ser descrita dessa maneira. Trabalhamos apenas para encher a memória e deixamos o entendimento e a consciência vazios. Assim como às vezes as aves vão em busca do grão e o trazem no bico, sem o experimentar, para dar o bocado a seus filhos, assim nossos pedagogos vão catando a ciência nos livros e mal a acomodam na beira dos lábios, para simplesmente vomitá-la e lançá-la ao vento, né? Então, essa é uma imagem forte. Aliás, a maior parte dessas imagens Montaigne buscou nos seus autores que ele leu. Ele não está tirando tudo da cabeça dele. Ele aqui está usando metáforas e imagens que ele viu em Cícero, que ele viu em Sêneca, que ele viu em outros filósofos. Naquele tempo, o pessoal não precisava de citar em pé de página que eu copiei de tal lugar, né? Mas ele está utilizando, para colocar a sua opinião, uma imagem forte e dizendo exatamente isso, não é? Essa transmissão erudita, só de conteúdo das coisas, né? E que a pessoa não elabora, você aprende num dia e vomita, né, em cima do estudante do outro. A essa imagem do pássaro que pega o alimento e dá o alimento tal como ele encontra na boca do seu filho, ele opõe a imagem daqueles que comem o alimento, digerem, né, se apropriam dele e então passam para frente. O trabalho do ensino, né, tem que ser precedido por um trabalho de apropriação, de reflexão, de forma que o professor também possa formar um aluno que se aproprie daquilo que ele lê e reflita. Então, essa coisa que nós combatemos, não é? Hoje, talvez um pouco demais, eu acho, contra a educação conteudística, né? Mas o que o Montaigne está falando não é que não tem que ter conteúdo. Tem que ter muito conteúdo. Ele passou 20 anos lendo lá os clássicos. Muito mais do que isso, aliás. Esse conteúdo tem que ser refletido e apropriado, né? Não pode ser uma coisa rápida, né? Hoje nós estamos muito mais premidos por essa rapidez do que ele em seu tempo. Essa é a educação, então, que deforma, é a tal da decoreba, né? A decoreba. Aí você aprende lá, Descartes foi um filósofo do século tal, parará, daquele tanto de conteúdo assim, mas não houve uma apropriação. Isso é uma coisa só só que cansativa, né? Montaigne vai escrever nesse mesmo texto que ele prefere uma cabeça bem feita a uma cabeça bem cheia, né? Não se trata de encher a cabeça, trata-se de ir adiante em direção a uma educação que forma. Justamente, formar o julgamento é o grande objetivo da educação, né? Formar o julgamento. Não né, você não vai simplesmente dirigir isso, mas que a pessoa ela tenha condição de formar o seu próprio julgamento, caminhar-se, né, na direção das suas próprias opiniões. Vamos lá. A verdade e a razão são comuns a todos. Aí é da onde que o Descartes se inspirou, né? Descartes se inspirou muito, muito, muito em Montaigne. A verdade e a razão são comuns a todos e não pertencem a quem as disse primeiramente mais do que a quem a disse depois. Assim também as peças emprestadas de outrem, ele, né, o aluno, irá transformar e misturar para construir uma obra toda sua, ou seja, seu julgamento, sua educação, seu trabalho e estudo visam
tão somente a formá-lo. Então, é o oposto da ideia do pássaro, né, que entrega o alimento tal como recebeu para o seu filho. A ideia é que você pegue o material externo, elabore, junte as peças, né, pega uma coisa daqui, outra dali, etc. Engraçado que não há nenhuma, assim, pretensão de originalidade, né? Nós sabemos que a gente vem... A filosofia é uma longa conversa que começou lá atrás, e quem vem vindo, a gente pega um pedaço ali, mas se apropria e faz alguma coisa que é menos, né, uma obra externa e mais uma obra interna, o seu próprio julgamento. A formação do julgamento, né? Hoje a gente está muito preocupado com as obras externas, né? Montaigne está preocupado como um bom nobre do século XVI, né? Nós somos todos trabalhadores, né? Ele é um nobre do século XVI, a diferença é essa. Ele está preocupado com a formação do próprio julgamento, como sendo justamente o objetivo principal da filosofia. E talvez os professores que estão no ensino fundamental, e nesse caso ele está falando, sim, ele está falando da educação que ele teve até os 14 anos, essa educação básica, e eles estavam lendo lá a filosofia, né? É justamente, talvez, a hora dessa formação, né, do julgamento mais importante. Vocês estão nessa posição. Vamos lá. Então, continuando esse mesmo espírito da educação que forma, ele diz que ele, que o professor faça com que o aluno, tá, passe tudo pelo crivo e nada aloje em sua cabeça por simples autoridade e confiança. Não é porque fulano disse, ciclano disse, que está certo. Tá certo? Que os princípios de Aristóteles lhe sejam princípios. Comece. Né? Não mais do que os dos estoicos e epicuristas. Avaliar todas as correntes filosóficas e ver qual aquela que você poderia assentir ou não. Que lhe proponham essa diversidade de opiniões. Ele escolherá se puder. Se não, permanecerá em dúvida. Também não tem problema. Né? Seguros e convictos, há apenas os loucos. Né? Então, ele tem umas ironias muito boas. Né? Muita certeza também é sinal de que alguma coisa não vai muito bem. Principalmente na filosofia. Né? Então, essa ideia de que a filosofia como um lugar de reflexão, de apropriação do alheio, né? Você vai se apropriar do que é do outro, reelaborar, pensar, refletir. Né? Isso parece que seria a nossa tarefa enquanto professores de filosofia, principalmente, né, nesse lugar onde está se formando o julgamento. Né? E Montaigne está aqui advogando um julgamento aberto, né? uma educação não fechada em nenhum dogma. Né? Na época de Montaigne, os dogmáticos normalmente eram os aristotélicos, né? Que eram chamados mais, a filosofia mais, vamos dizer, em voga. E seria essa a proposta de Montaigne. Eu queria dar vontade, com isso, inspirar vocês a lerem o Educação das Crianças. Teve esse efeito de ler o texto todo, para ver o que tem a mais? Muito interessante. Ele se inspira, então, no modelo socrático, partir da experiência próxima e cotidiana. Muitas vezes a gente vê isso em todas as propostas de ensino de filosofia. Né? A gente tem que partir do que é familiar, para poder fazer sentido para nós e para o aluno. Né? A filosofia não pode estar presa lá nos pré-socráticos, ela tem que dizer respeito à sua realidade. Então, Montaigne concorda com isso também. A gente tem que partir do que é próximo, do que é familiar. Né? Um pouco como Sócrates fazia, pegava aqueles exemplos do cotidiano para conversar, não é isso? Conversava sobre marceneiro, flautista, etc. Não é isso? Ele diz, expõe uma vida vulgar e comum, isso não importa. Né?
ligamos toda a filosofia moral tão bem a uma vida privada quanto a uma vida de mais rico estofo. Ele fala, eu falar de mim ou falar de César para discutir filosofia moral, tanto faz. Todos os homens são importantes. Todas as formas humanas têm algo a dizer. Né? Então, partir do que é comum e familiar. Mas, e aí eu acho um ponto fundamental, né? Não ficar no comum e familiar, né, gente? Porque o comum e familiar, o aluno já tem ali todo dia. Refletir sobre ele, talvez não seja um lugar. Mas cabe à filosofia expandir o horizonte do aluno. Né? Mostrar, tirá-lo também da zona de conforto dele. Né? A gente sempre esse problema, né? Como fazer um aluno se interessar? Tudo bem, ele se interessar pelo que ele já se interessa, beleza. Né? O desafio é fazer ele se interessar pelo que é inesperado, né? Desconhecido. Então, esse é o outro lado da proposta de Montaigne, expandir os horizontes, né? Estender os limites da experiência. Ele diz, estamos todos trancados e encolhidos em nós mesmos, e temos a visão limitada ao comprimento do nosso nariz. Perguntaram a Sócrates de onde ele era. Ele não respondeu de Atenas, e sim do mundo. Ele, que tinha o pensamento mais aberto e mais amplo, abarcava o mundo como sua cidade. O mesmo Sócrates que falava ali do ceramista que está fazendo a jarra e refletia sobre isso, né? É o Sócrates também que falava de coisas desconhecidas, de coisas inesperadas. Então, essa dificuldade, esse tempero, né, entre o familiar e o estranho, que é justamente o estranho que vai expandir o nosso horizonte. E eu acho que, de certa forma, é isso que a educação quer também, né? Expandir o horizonte do aluno. Eu acho que eu terminei o Montaigne, né? O principal resultado disso, vai dizer Sócrates, é a gente saber-se ignorantes, vai dizer Montaigne. Né? Conhecer a sua ignorância, essa é a nossa grande angústia. Né? Quanto mais a gente lê, mais a gente vê que tem coisa para ler, mais a gente vê que tem coisa para saber, e essa nossa profissão é isso aí. Né? Então, eu vou soltar essa passagem, senão nós vamos demorar muito, deixar vocês. Muito bem. Voltando, então, agora, terminei a minha inspiração montaigniana, né, e vamos, então, passar para a nossa própria experiência, pensando os nossos desafios. Né? Eu queria colocar essas duas questões, mas, antes disso, eu só queria colocar uma posição aqui. Eu acredito que o principal desafio nosso hoje, né, na verdade, ele está um pouco... ele está além da nossa pequena esfera aqui. Né? Todos nós sabemos que o principal desafio para o ensino hoje, em qualquer disciplina que se trate, seja filosofia, matemática, física, português, né, é a mudança da nossa política educacional. Certo? Ou seja, o problema das dificuldades de ensino, elas estão, isso é bobagem eu falar que vocês sabem disso, mas está muito relacionada, né, ao abandono, né, e à realidade da a desvalorização, né, do professor de ensino fundamental e médio. Então, acho que esse é o principal desafio, é um desafio que transcende, de certa forma, o nosso ponto aqui específico, que é um ponto mais sobre o conteúdo e a forma da filosofia. Eu só estou dizendo, isso é uma posição, dizendo que eu não estou esquecendo dessa realidade, né, que tem umas questões muito mais estruturais a serem enfrentadas como desafio. Mas vamos deixar isso para outros espaços, né, e voltar aqui à nossa questão mais específica desse ensino de filosofia. Bom, nós não vamos falar aqui, são desafios diferentes, né? Ensinar filosofia para cursos de filosofia e ensinar filosofia em outros cursos. E eu vou ficar com essa segunda parte, que é mais a realidade da realidade de vocês aqui. Né?
O problema, né, só muito rapidamente, ensinar filosofia para um curso de filosofia é difícil também, né? Exige muito investimento, exige muito estudo, exige atualização, mas a gente, de certa forma, não tem que lidar com o problema de que o aluno vai reclamar que o texto é difícil, que o texto é abstrato, porque o aluno está lá para isso mesmo, não é isso? Então, esse problema o professor de filosofia no curso de filosofia não tem. Né? Você tem que ler Kant, Fundamentação da Metafísica. O aluno não pode reclamar disso, tá certo? O que é o mais... Quando nós estamos num curso de filosofia para alunos que não são de filosofia, várias questões se colocam, não é? Vamos lá. As questões seriam, não é? Primeiro, qual é o objetivo da disciplina no currículo desses alunos e alunas? Né? Qual será o melhor conteúdo mais adequado para esses estudantes especificamente? E quais seriam as boas formas de ensinar? Bom, né? Nós estamos nos indagando isso, não há respostas muito fáceis. Nós não temos, vamos dizer, uma experiência acumulada tão grande nisso, a ponto de termos boas ou excelentes soluções. Então, é um caminho que nós estamos construindo, tá certo? Em primeiro lugar, o maior desafio parece ser como fazer que essas pessoas, que muitas vezes se veem diante de uma imposição de estudar filosofia, se interessem pela filosofia, né? Então, esses são os problemas. Bom, voltando às primeiras perguntas, então nós temos essa abertura, né? Não sei se vocês todos experimentam isso. Um professor de matemática, ou de português, etc., né, tem mais ou menos o currículo, o conteúdo está determinado. Na filosofia, é muito mais aberta essa questão, né? Existem orientações, existe ali o currículo, né, que a gente sugeriu ali para o ensino médio, mas tudo isso ainda é muito incipiente, não é isso? Muitas vezes não se coaduna nem com a carga horária que se tem na escola. Então, o professor se vê assim, numa espécie de vazio, né? Ele tem que escolher tudo desde o início, ele tem que definir qual a característica do seu curso, ele tem que definir qual vai ser o conteúdo, qual a forma de trabalhar, não é? Porque não há, de fato, uma coisa canônica no ensino de filosofia, ou várias. Essa abertura é muito boa, porque dá liberdade para o professor, é um espaço de criação, mas é muito angustiante, porque é muito difícil também. Não é? Como diz o Montaigne, a gente só consegue criar em cima de alguma coisa que já está feita, né? Ninguém tira da própria imaginação. Então, é preciso você trabalhar em cima de alguma coisa que você recebe. Né? Se você não recebeu nada, fica difícil, né, criar alguma coisa. Então, escolher o livro mais adequado, tentar formas de ensinar, é um peso muito grande que recai em cima do professor e da professora, que são responsáveis por seu curso. Né? A primeira coisa que a gente sabe e que a gente aprende na pele é que não dá para repetir as fórmulas que nós aprendemos no curso de graduação. Não dá para você ensinar para o seu aluno Platão como você aprendeu no seu curso de História da Filosofia Grega. Não é? E não dá mesmo. Isso não é nem uma falta do aluno, o pessoal não entende, o pessoal não interessa, e nem é uma falta do professor, isso é porque a proposta está errada. Né? O ensino são níveis diferentes, são questões diferentes, são formas diferentes, e a gente tem que acreditar, e eu acho que esse que é o problema, muitas vezes, que nós estamos fazendo filosofia quando a gente faz de várias maneiras. Né? Não existe só a maneira acadêmica, rigorosa, né, do artigo especializado, de fazer filosofia. Tem que existir essa maneira adequada a outros públicos, né? E não exigir do seu público que ele responda a alguma coisa que ele não tem que responder. Né? Ele não tem que responder. Então, não podemos repetir as fórmulas, né? E, então, com isso, é preciso inventar uma nova maneira, e é isso que nós temos que tentar fazer juntos. Né? E, diante disso, o que vai funcionar? Né? O que vai funcionar? Diante disso,
eu pensei... isso aqui são as escolhas, né, que eu falei assim, nós ficamos angustiados. Dá uma olhadinha no que existe de livro de filosofia no mercado. Né? São todos os perfis. É muita coisa, o que é interessante. Né? Por outro lado, é angustiante também, porque você tem que escolher apostar numa direção, né? E é claro que alguma coisa sempre vai dar errado. Né? Então, você tem muitas escolhas. Então, retomando a nossa fonte de inspiração, eu teria 3 propostas. Primeiro, pensar que, em princípio, a filosofia é alguma coisa que interessa as pessoas. Né? Então, a gente vê, né, desde as conversas, todo mundo, né, que pensa sobre a vida está colocando ali questões filosóficas. Agora, o desenvolvimento dessas questões, a reflexão séria dá trabalho. Né? Então, nem sempre é uma coisa tão simples. Depois, o segundo ponto, a filosofia que nos interessa a nós, professores e acadêmicos, nem sempre interessa a maior parte das pessoas. Isso é outro ponto. E quem está errado não são elas. Certo? Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Porque a pessoa não quer ler o artigo do fulano sobre Platão. Não quer mesmo. Assim, não vai querer ler. Né? O problema não está nela. Né? O problema está na gente. Então, quem tem que fazer uma reflexão somos nós. Nem achar... o que não nos exime, né, de nós, enquanto estudiosos de filosofia, profissionais, termos uma abordagem rigorosa. Isso é um problema. Outro problema é como você vai dar a sua aula. Uma coisa vai refletir na outra, mas uma coisa não pode copiar a outra. Né? Não pode copiar a outra. Então, o problema não está nessas pessoas, e é possível traçar um caminho para a convergência desses interesses, que todos ganharemos com isso. Né? Fazer a filosofia também, se alguma coisa, como diz o Montaigne lá no início, né? Ninguém se interessa, esses ergotismos, a filosofia se tornou um nome estranho, né? Uma coisa esquisita que ninguém entende. Não, é possível traçar a convergência desses interesses. Então, nós temos, sobre o primeiro ponto, né, que a filosofia interessa às pessoas, assuntos e temas filosóficos perpassam nossa vida e a vida de todos. Nós temos a experiência disso em vários momentos, não é isso? Há muitas perguntas sobre a identidade. Qual é a nossa identidade? Quem sou eu? Né? Eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo, com o outro? Eu acho que essa é uma questão que perpassa a vida, principalmente dos adolescentes. Né? A nossa também, a gente tem que pensar nisso de vez em quando, né? Mas principalmente dos adolescentes. As nossas responsabilidades sobre o nosso modo de ser no mundo emergem em momentos cruciais. Muitas vezes, os filósofos podem ser fontes de aprofundamento dessas questões, né? Fontes de reflexão. E, se olharmos rapidamente a oferta de livros que tem a filosofia como assunto, nesse sentido de reflexão, de identidade, né, a gente vai ver que a oferta não é pequena, mesmo para o grande público. Né? Eu fiz aqui uma pequena seleção, tem uma outra mais engraçada, né, se liga na filosofia, tem ali o livro do Danilo, que é um livro mais classicão, assim, com textos filosóficos, tem esse... outras abordagens, e tem até... Cadê? Onde é que está? Esse aqui, ó, vocês viram esse? Esse é um livro mesmo. É a ideia da filosofia de botequim, ou seja, que lá no botequim o pessoal está pensando em questões filosóficas. Esse autor pegou a ideia, né, e levantou algumas questões que aparecem na nossa conversa de botequim, aproximando com os textos filosóficos. Eu não li o livro, não estou fazendo propaganda, eu estou dizendo que é uma ideia de fazer uma aproximação. A gente tem que ver se ela está bem sucedida ou não. Mas eu digo assim, há muitas propostas nessa direção, né, que a gente tem que pensar. Depois, essa filosofia, isso eu já falei,
que interessa a nós, professores acadêmicos, nem sempre interessa a maior parte das pessoas, né? Aqui está uma aula de filosofia, o menininho lá. Então, o que eu quero dizer é que, não é, se eu uma pesquisa detalhada sobre o contexto histórico de um filósofo ou uma leitura de um texto complicado não vai funcionar, não é? Mas que, na verdade, o aluno não pode não estar interessado nisso e não está treinado para isso, né? Não tem os instrumentos, mas isso não significa que não se possa achar, e o que eu gosto de dizer, textos mais abordáveis e trabalhar problemas, tentar vincular problemas a textos filosóficos e, às vezes, a textos até literários, e a gente fica contente com uma espécie de primeira leitura de um texto. Né? Qual é a primeira leitura que você faz? Não vai ser a leitura que você vai fazer para o resto da vida, não quer dizer que você vai, assim, com o aluno. Né? Não, você está passando uma ideia equivocada sobre Platão. Mas para passar uma ideia certa sobre Platão, o cara vai ter que fazer doutorado em Platão, e quando ele chegar no fim do doutorado, ele vai ver que tem muitas interpretações divergentes. Não é isso? Então, não tem muito problema você passar uma primeira ideia sobre Platão, uma primeira ideia sobre Descartes. Né? A pessoa vai ter, talvez, a possibilidade de corrigir isso no decorrer da vida dela, né? Se ela resolver traçar esse caminho. Né? Senão, ela fica sabendo que existiu tal filósofo, etc. Aqui são algumas ideias que eu penso. Estamos na terceira nesse caminho. Então, uma primeira leitura, mesmo que ela não seja tão rigorosa, e que ela tenha, lógico, seus problemas e algumas imprecisões. Há formas e formas de leitura, mas, em geral, um texto filosófico tem o poder de mobilizar, de fazer pensar. É isso que nós devemos procurar ao pensar o ensino para outros cursos. Deixar de falar num dialeto que só a gente entende. Né? O mais difícil, como fazer? Né? Esse terceiro ponto aí de tratar o que assombra muita gente é que o ensino de filosofia, assim, não vai ser filosofia, vai ser isso, né? Vai ser conversa de botequim, não vai ser filosofia, vai ser conversa de botequim. Bom, tem esse risco, né? Mas é importante que o professor, ao invés de afastar, não é, aproxime o aluno do seu objeto. Né? Ao invés da gente pensar assim, eu não posso ler Kant porque eu não leio alemão, né? Eu não sei alemão, então não posso ler Kant. Né? Pensar que talvez as ideias de Kant possam ser compreendidas, mesmo por quem não tem o fundamental das ideias de Kant, né? Podem ser compreendidas por quem não sabe alemão. Kant não escreveu para os kantianos, né? Kant escreveu para todo mundo. Né? Então, só com o tempo e com a frequentação a gente consegue extrair o sumo de um problema filosófico. Né? A tarefa de introduzir um tema, isso aí eu acho que é outro ponto importante. Introduzir a filosofia é muito difícil, né? Porque a gente é só com a maturidade que a gente alcança a simplicidade. A simplicidade não é uma categoria boa para os iniciantes. Os iniciantes complicam. A simplicidade vem depois. É uma espécie de extrato. Né? Então, esse que é o problema. Né? A gente pega... Está tudo errado. Né? Não são os iniciantes que deviam dar a introdução à filosofia. A introdução à filosofia devia ser dada para quem já fez um percurso. Né? Então, dito isso, né? A gente tem que pensar um pouco e trabalhar no sentido do rumo à simplicidade, né? na introdução. E eu quero dizer, com simplicidade, eu não quero dizer superficialidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Introduzir um tema com simplicidade e propriedade é difícil. E, erroneamente, a gente, na prática universitária, muitas vezes, identifica simplicidade com superficialidade. Né? E isso não é verdade. A simplicidade é uma virtude que se adquire com o tempo, com a segurança. Isso me parece uma coisa a ser pensada por todo mundo que está envolvido no ensino de filosofia. Com o tempo também, eu tenho esperança da gente ir aprendendo a fazer isso. Né?
Então, o que seria, talvez, essa simplicidade? Uma proposta mais propositiva, né? Tentar buscar o que importa realmente num tema ou num autor, né? Buscar o essencial, discutir o essencial e apresentar uma filosofia, mesmo com simplicidade, também, mesmo assim, vai exigir que o aluno saia da sua zona de conforto. Como eu disse, simplicidade não é superficialidade, né? Nós não vamos ficar repetindo a mesma coisa, nós não vamos só discutir a letra da música que o moço já ouve no rádio. Claro, eu acho que não tem nada contra o professor de filosofia trazer para a sala de aula a música que ele ouve no rádio, mas ele não pode ficar só com a música que o moço ouve no rádio, porque o moço já está ouvindo a música no rádio, né? Para isso, ele não precisa de estar na escola. Então, tem que tirar o aluno da zona de conforto também, fazê-lo enfrentar textos ou modos de pensar aos quais ele não está acostumado, né? E acrescentar alguma coisa ao lugar comum. Então, me parece que o pacto que a gente tem que fazer é o seguinte: o professor tem que sair da zona de conforto dele, né, de repetir o que ele já aprendeu no curso de graduação, e o aluno também tem que sair da zona de conforto dele, de querer só ficar com o que ele já tem, né? Que normalmente acontece muito isso, né? Não estou generalizando, mas acontece isso. O professor tem que tentar abandonar seus cacuetes, né, e apresentar uma filosofia que faça sentido para mais gente. E o aluno tem que aceitar o desafio de encarar um modo de pensar que ele não está acostumado. É também isso, né? Encarar um novo modo de pensar, né? Bom, então, isso é uma proposta mais geral, né? Como fazer isso é o X da questão, é o que a gente está buscando. O outro ponto, um último ponto aqui, deixa eu ver, que me parece mais difícil de enfrentar, é o seguinte: como eu disse, a simplicidade exige experiência. E a filosofia também é uma atividade reflexiva, certo? Há duas imagens. A imagem do Hegel, que fala que a filosofia é uma ave que voa ao anoitecer, né, que só sai quando a história já aconteceu toda, aí a filosofia vem pensar sobre a história, né? A filosofia é um pouco tardia. O Aristóteles falava isso. Você pode ser um bom matemático jovem, um bom cientista muito jovem. Você só pode ser um bom filósofo mais velho. Só se faz ética mais velho. Está lá na Ética Nicômaco, né? A ética exige uma experiência. A filosofia, nesse sentido, né, de uma reflexão sobre a condição humana, ela exige uma experiência. Você pode ser um brilhante matemático aos 20 anos, mas talvez você não possa fazer um bom texto filosófico, uma boa questão filosófica. Ou uma boa... Bom, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Trazendo isso para a nossa realidade, infelizmente, o nosso aluno de ensino médio, e nós mesmos, né, porque a gente tem que fazer parte dessa comunidade que tem deficiências na educação. Então, nós temos que nos incluir a todos, né? Nós temos... era preciso, para você chegar a colocar com pertinência uma questão filosófica e conseguir explorá-la, é preciso que esse aluno e que o professor já tenha alguma experiência. Vamos falar do ponto de vista do aluno. Era preciso que esse aluno tivesse um bom conhecimento de história, né? E de literatura, isso eu acho. Se você, para pensar um problema filosófico, se você já tem algum conteúdo prévio, né? Vamos pensar um problema ético. Uma pessoa que já leu grandes romances, grandes obras literárias, ela tem mais instrumento para pensar esse problema ético. É isso que o Aristóteles está dizendo. Você tem que ter algum estofo, você tem que trazer alguma bagagem para fazer reflexão em cima, né? A mesma coisa com a história das ideias, você entender como que as reflexões filosóficas foram aparecendo. Tem que ter um conhecimento histórico prévio, porque o conhecimento histórico, a pessoa que lê o livro de história, que se interessou por problemas de história, ela entende um pouco a profunda relação entre o ser humano e o tempo. Né, que nós somos, de certa forma,
produtos do nosso tempo, nós refletimos a nossa cultura. Isso é a história que dá para a gente, né? Depois você vai entender isso na história da filosofia, é um nível um pouquinho acima, você entender como, por exemplo, como as ideias de Montaigne refletem o tempo dele, poder entender que Montaigne é um autor do século XVI, né? Entendendo isso, talvez você possa entender também o que Montaigne pode dizer para nós, mesmo estando lá no século XVI. Mas isso não é uma coisa simples, isso é uma coisa que exige uma certa bagagem. E, infelizmente, nós sabemos que, né, a gente não conta, o professor não conta com essa bagagem, em geral. Né? Que o aluno tenha lido, chegou aos 15 anos de idade, tendo lido grandes obras da literatura, que ele podia ter lido, sim, não é? Ou ter um bom conhecimento histórico, ele podia ter, sim, ele passou muito tempo na escola. Né? Então, talvez seja interessante, para remediar isso, saber disso, né, o professor também fazer um diálogo com o professor de português, com o professor de história, e também, eu não falei das ciências, as ciências entram na mesma situação. Um aluno que tem um pouco mais de informação em ciência, ele vai poder entender um pouco mais as questões filosóficas sobre as ciências, né? Senão fica tudo vago. Você está falando de coisas que não tem carne e osso. Né? Não tem carne e osso. Então, a filosofia é abstrata, por natureza. Ela tem que ter o conteúdo dela em alguns lugares, ela tem que buscar isso em alguns lugares. E é bom, e isso eu acho que é um dos nossos maiores problemas em sala de aula. Né? Então, é bacana, então, talvez o professor trabalhar com alguns contos, trabalhar com alguma obra literária, isso também faz parte, né, da formação filosófica. Alguns caminhos, né, e um pouco isso foi o que a gente tentou fazer naquela proposta didática. Eu não sei até onde que foi bem sucedido, né? Eu acho que ainda tem, logicamente, muito o que fazer, mas identificar temas e problemas que digam respeito aos seus alunos e estimulem a reflexão. Essa história de sair, partir do dado, né? Partir daquilo que vocês têm em mãos. Como grandes filósofos já colocaram, a finalidade da filosofia é pensar por nós mesmos, estudar o assunto que interessa aos alunos e abrir o curso para que os alunos pesquisem o que lhes interessa. Essa é uma proposta também, não é? Vamos ver se não é do País das Maravilhas. Não é? O interessante seria que a aula de filosofia pudesse contemplar também, né, e não apenas, o que já interessa aos alunos, porque ela vai ter que fazê-los interessar por coisas novas também, lógico, né? Mas, e aí o professor vai ter que ter esse tempo, né, de ir atrás, de estudar temas que os alunos sugeriram. Nem sempre isso é tão viável, a gente sabe, né? Mas eu acho que isso é uma proposta, é uma coisa interessante que pode ser pensada. Depois, tanto identificar os temas e problemas e tentar despertar o interesse dos alunos por assuntos que, em princípio, estão longe do interesse deles. Né? Então, essa tarefa de tentar pegar um tema que, em princípio, não tá no horizonte e fazer a relação, né, desse tema com os interesses do aluno, despertar o interesse, né? Despertar o interesse até por coisa que a gente tem que saber só para saber, como diz, né, Aristóteles, tem coisa que não serve para nada mesmo, isso que é bom, né? A gente tem que saber só para saber. Mas, metodologicamente, talvez, sempre, né, que for abordar um texto, seja filosófico ou literário, né, mas principalmente filosófico, que é mais o nosso campo, orientar a leitura do texto no sentido de destacar o problema que está sendo discutido ali, né, identificar o problema, né, e talvez trazer esse problema, ampliar para uma discussão, vamos dizer, mais atualizada, se a gente pode dizer assim. Né, isso para fazer o diálogo entre a filosofia e a realidade do aluno. Usar também, né, não só os clássicos, que nós vamos achar alguns textos clássicos que
podem, eventualmente, em parte, serem lidos diretamente numa sala de aula. O professor tem que ter sabedoria para fazer o resumo, né? Para recortar a parte, etc., que a gente sabe das limitações, mas é também um exercício de exigência, de tirar o aluno da zona de conforto dele, né? E usar essa literatura atualizada, como livros para o grande público, que tratam seus problemas com propriedade. Eu acho que é importante fazer uma pesquisa sobre o que já existe de literatura voltada mais para o grande público, que muitas vezes pode ser usada como livro em sala de aula. Isso eu acho, também tem muitos textos interessantes nesse sentido. Bom, eu, então, termino por aqui com essas propostas e agradeço. Eu acho que eu vou... Eu tinha pensado em discutir com vocês, mas a proposta da Secretaria de Educação. Não é discutir, não, só apresentar. Há alguns anos atrás, um grupo de professores lá do FMG fez uma proposta de um currículo básico de filosofia para o ensino médio. Bom, esse currículo, então, se encontra nesse site, né, do Centro de Referência Virtual do Professor. Foram muitas pessoas que trabalhavam então, os capítulos, o material didático é bem diverso, porque foi feito por pessoas muito diferentes, mas o objetivo de todos era exatamente tentar fazer essa ponte, né, entre um problema, um tema filosófico, e o estudante do ensino médio, certo? Eu não sei se nós fomos bem ou mal sucedidos, bem-sucedidos em parte, mas eu queria, muito rapidamente, apresentar um dos módulos que eu conheço mais, porque eu resolvi pegar um que eu fiz mesmo, que fica mais fácil de eu... que foi o módulo de ética, sobre os valores, certo? Então, a ideia é que a ideia é combinar, né, discussão de problemas com leitura de texto, para poder também ajudar o aluno na leitura, desenvolver essas capacidades de leitura e interpretação de texto, né? Então, começa basicamente pensando o significado do termo ética numa atividade assim um pouco mais interativa, que os próprios alunos vão procurando nessa... Você pode baixar um pouquinho, por favor? Aí. Procurando nessas frases, o que em cada frase ética quer dizer, né, de forma que o professor depois faça um apanhado, confira o resultado do trabalho, né? Aí tem umas ilustrações. Tá, essa é a primeira parte. Discutindo se tem diferença entre ética e moral, tentando apresentar problematizar essa diferenciação, né? Por favor, pode ir para baixo. Não vamos ler tudo, é uma apresentação rápida. E aí dá alguma outra questão... bibliografia. Então, a primeira parte é um trabalho mais interativo, depois, tentando fechar essa parte. Essa segunda parte já entra com conceitos mais, o campo da ação mais teóricos, e faz um estudo de texto, aí entra com um pequeno texto de Aristóteles, né, da Ética Nicômaco, um parágrafo para ser trabalhado pelos alunos, né, com questões. Depois, uma outra reflexão também sobre ação e responsabilidade, sobre o que somos responsáveis, tentando trazer para a atualidade a questão da responsabilidade com a ecologia, com os transgênicos, essas coisas todas, clonagem. Aí entra uma questão mais de uma ética contemporânea, né, elementos, basicamente uma tradição que vem desde Hume, né, de uma tradição... Está apresentando outra tradição de pensamento, mas sem dar um nome aos bois ali, não precisa, né? Fazendo a distinção entre juízo de fato e juízo de valor.
Mas, apesar de essa questão estar lá no Hume, ela está em Sócrates também. Então, um trechinho pequeno, né, também de onde que é mesmo? Do Eutífron, do Platão, para ser estudado. Questão de compreensão e depois para pensar. Primeiro você tem que entender o que o Platão disse. Ele disse isso, para pensar. O que ele nos faz pensar? Aí não é o Platão mais, aí é o aluno. Aí é o professor, não precisa de ser o Platão mais, né? Depois, uma discussão também mais atualizada sobre o relativismo e universalismo. Então, as mocinhas de minissaia e as mulheres de burca, quem é que está certo, né? Quem é que está errado, tentar trazer o assunto para a nossa atualidade. E, não sei se correta ou incorretamente, eu meio que tomo um pouco de posição ao final do capítulo sobre isso, né? Aí ficou um capítulo um pouco expressando, talvez, um pouco a minha opinião, mas a gente deixa claro isso também, né? Então, há uma discussão aí sobre os esquimós que praticam infanticídio, ou praticavam, né? Não praticam mais, eu acho. Praticavam infanticídio e, aliás, os nossos índios brasileiros também, né? Então, se isso faz sentido, está certo porque faz sentido dentro da cultura deles, ou não está certo porque não está certo de jeito nenhum, em lugar nenhum do mundo. Então, é a discussão sobre o universalismo e relativismo. Então, essa é uma proposta. Aí entram algumas visões sobre os valores. Aí um pouco de história da filosofia. O professor não precisa de dar o capítulo todo. Às vezes ele não vai ter tempo, né? Ele pode escolher também o que ele vai trabalhar. Ele não precisa de dar tudo isso. Mas quem quer trabalhar mais história da filosofia, tem algumas visões sobre o valor. Então, tem Aristóteles, tem Kant, né? Quem quiser dar um pouco mais de filosofia clássica. E uma bibliografia básica. Então, isso aí é a apresentação para vocês, uma tentativa de botar essas ideias em prática. Elas são mais, como se diz sempre, tudo é mais fácil no papel do que na realidade, né? As ideias e as propostas. Concretizar não é uma coisa muito simples. Mas eu creio que nós estamos devagarzinho, né? E agora com a ajuda de vocês que estão em campo, caminhando nessa direção. Ok? Muito obrigada. Só gostaria de destacar aqui, pessoal, a presença da coordenadora geral do NEAD, a professora Marise Maria Santana da Rocha. Também a professora Elisa Tuller, coordenadora da Universidade Aberta do Brasil, na UFCJ, e coordenadora geral pedagógica do NEAD. E a dileta professora Shirley Dal, coordenadora do curso à distância.